Aí, meus amigos e também vocês, minhas amigas. Hoje, uma segunda-feira, um 7 de abril, inevitavelmente nós temos que trazer algumas informações e também comentários naquele manifesto que houve na data de ontem, lá na Paulista. Um ato em favor da anistia daqueles presos e manifestantes do 8 de janeiro. Também estou demonstrando alguns dos governadores que estiveram lá presentes. Também nós tivemos aquele acidente trágico em Palhoça, Santa Catarina, mas felizmente não tivemos vítimas fatais. Houve também a inauguração oficial daquele ponto turístico e religioso que é o Cristo Protetor, na cidade de Encantado, no interior do nosso Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos uma reinauguração de 70% do Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Teve uma parceria das farmácias São João e essas obras tiveram um custo de $1 milhão. Lembrando também que hoje inicia a vacinação contra a gripe. Nos postos de saúde, ela é gratuita, inicialmente por aqueles grupos prioritários que a internet informa a vocês. No nosso Rio Grande do Sul, a temperatura teve uma pequena queda. Também a capital diz que a cesta básica em Porto Alegre aumentou em 2,85% e passa a custar R$ 7,91,64. A Feira do Peixe, em Porto Alegre, foi lançada na Ilha da Pintada com o sentimento de reconstrução. Vocês sabem que essas ilhas sofreram muito com aquele desastre climático acontecido no nosso Rio Grande. Em Porto Alegre foi criado também um projeto emergencial a pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Mais e mais projetos de auxílio são criados pelo governo e tem pessoas que não pensam mais em trabalhar. Vivem só em razão dos auxílios e às custas dos auxílios. Tem uns que até pensam que é obrigação do governo dar essas benesses. Mas todos nós sabemos que isso deveria ser por um tempo pré-estabelecido e não por todo o tempo. O pessoal já está muito mal acostumado. E vocês pensam que o presidente Lula está no Brasil? Se enganaram. Está viajando como sempre. Está lá em Honduras e ele vai participar de uma reunião da cúpula de chefes de Estado de países latino-americanos e caribenhos. A AGU finalmente tomou uma providência sobre os gastos de Janja e ditou normas. As viagens da Janja devem ter transparência, uma agenda pré-estabelecida, divulgados todos os custos da sua viagem e bem transparentes, sujeitos à fiscalização de qualquer pessoa no portal da transparência. E também não poderá representar o Brasil, ou seja, tão somente se nomeada de uma maneira simbólica. Mas vamos àquelas manifestações que houveram no 6 de abril, no domingo, também demonstrando alguns dos governadores que estiveram lá. E um repórter da Bandeirantes que se preocupou em ir lá ver como foi a manifestação e divulgar uma fake news nas suas redes sociais, ironizando aquelas pessoas que estavam lá se manifestando em prol da anistia. Pessoal, bom dia para vocês. Estou aqui na Paulista, agora são mais ou menos 10h15 da manhã. Uma passadinha aqui na manifestação do Bozo, só para ver quanta gente ia. Gente, olha, tem muito mais
policial do que manifestante aqui, tá? Agora, a diferença de tratamento que aconteceu aqui, por exemplo, no Arco do Boulos é gigante, né? Porque a Paulista está trancada. Da Brigadeiro Luiz Antônio, imagino que até a Rua Augusta lá embaixo. Não pode entrar ninguém aqui. Até eu, para passar com a minha bicicleta, tive dificuldade. Então, uma diferença gigante de tratamento. Vocês podem ver, quase ninguém aí de camiseta amarela. O que será que está acontecendo, hein? Será que a galera perdeu a motivação? Desistiu de usar o verde e amarelo? Tomara, né? Assim eles largam para lá e a gente toma de volta as cores da bandeira para nós, tá bom? Bom domingo para vocês. Espero que os bolsonaristas não se frustrem muito, porque vai flopar isso aqui, tá bom? Tchau. Beijão. Por atitudes iguais a estas, dessa pessoa que se diz jornalista, que a credibilidade da imprensa está cada vez menor. Vocês acreditam que uma pessoa com essa índole ou essa tendência esquerdistas daria com imparcialidade uma notícia enaltecendo qualquer fato por parte da direita? Basta dizer que ele inclusive compareceu com a sua bicicleta 4 horas antes do evento, segundo ele disse 10 e pouco da manhã, e numa parte da onde acontecia e dizia que o evento estava flopado, e outra falando de que se a direita deixasse de mão o verde e amarelo, eles requisitariam, que nada, a esquerda tem uma tendência a usar o vermelho e o verde e amarelo, eles evitam de qualquer maneira. E ele é do paz e amor, basta dizer que deu beijinhos ao final da sua edição. Pobre imprensa! Eu acredito que vocês devam se informar muito mais nas redes sociais, que tanto eles querem controlar, do que na imprensa oficial. Mas, inclusive, a Rede Globo e o Fantástico delegou um bom tempo para as manifestações. Embora que eu não recomende, mas a Rede Globo se rendendo e teve que dedicar um espaço, e sabendo que foi um grande manifesto e eles não poderiam ficar alheios ao que acontece no Brasil. Basta dizer que é uma repercussão internacional e cairia mal para eles caso não divulgasse um mínimo de tempo sequer. Manifestação hoje na Avenida Paulista, em São Paulo, pediu anistia aos condenados nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ato foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos. Estavam presentes os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Wilson Lima, do Amazonas e Mauro Mendes, de Mato Grosso. Ratinho Júnior, do Paraná, também compareceu. Diversos aliados discursaram. Entre eles, o senador Rogério Marinho, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o pastor Silas Malafaia, coordenador do evento. Jair Bolsonaro falou por quase meia hora, pediu anistia para os condenados pelos atos golpistas, fez críticas ao presidente Lula, a ministros do Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro, e voltou a negar que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado. O ato de hoje aconteceu 11 dias depois de os 5 ministros da primeira turma do Supremo tornarem réus por unanimidade Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Na manifestação deste domingo, uma parte dos apoiadores ficou atrás do carro de som principal. Um grupo maior ficou na frente. Esse público se estendeu por quase 2 quarteirões. Mais adiante, também na Avenida Paulista, um outro grupo se concentrou onde havia um telão. Na Avenida Paulista, 3 semanas após a manifestação no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu neste domingo, dia 6, em São Paulo, apoiadores e também autoridades. 7 governadores participaram com Bolsonaro os seguintes governadores: Romeu Zema, do Novo, que é governador de Minas Gerais, Jorginho Melo, do PL, que é governador de Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele que é governador do estado de São Paulo, esteve também no Rio. Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, não esteve no Rio, mas marcou presença em São Paulo, ele que já lançou sua pré-candidatura à presidência da República.
Wilson Lima, do União Brasil, governador do Amazonas, Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná e tem aí também a esperança de ser o candidato de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Mauro Mendes, do União Brasil, governador do Mato Grosso do Sul. São esses, então, os do Mato Grosso no caso. Em relação aos governadores que estiveram no ato de 16 de março no Rio de Janeiro, somente Cláudio Castro, do PL, ele que comanda o Rio de Janeiro, não esteve presente ontem no ato da Avenida Paulista. Também nós não podemos deixar de mostrar um repórter da Globo News, contrariando a ideologia da sua emissora, dando a real do que ele acha da atual situação do Brasil. Toda manifestação é bem-vinda, porque mostra a vitalidade da democracia, o que prova que estamos numa ditadura plena. Estamos numa ditadura plena. O discurso do Bolsonaro, Bárbara e assinantes, ele cita que um golpe de Estado não se dá com um sorveteiro e um pipoqueiro. Ele está citando 2 processados pelo 8 de janeiro. Efetivamente, um é pipoqueiro e o outro é sorveteiro. E o Bolsonaro diz que golpe de Estado não se dá com sorveteiro nem com pipoqueiro. Ele tem razão. Golpe de Estado não se dá com sorveteiro nem com pipoqueiro. Ele tem razão. E um exemplo das pessoas que participam desse manifesto é que um controle o outro para que não haja depredações, vandalismos, furtos, roubos e que deixem o ambiente limpo. Mas também dão liberdade ao contrário. Essa senhora conseguiu se manifestar sem que fosse impedida, pois nós estamos numa democracia. Quando que se fosse uma manifestação de esquerda, primeiro que as ruas ficam imundas e furtos e roubos, o próprio alto-falante anuncia que cuidem seus celulares. Mas aí está uma democracia mostrada pela opinião dessa senhora que é contrária à anistia, e é o que está acontecendo. E teve liberdade para isto. Bolsonaro na papuda, sem anistia! Bolsonaro na papuda, sem anistia! E esse foi o vídeo trazido no dia de hoje. Temos bastante matéria e a possibilidade de vocês opinarem. E a sua opinião, que é muito importante, eu gostaria que você desse ali no canal de Pepe Severo no YouTube, onde temos edições diárias e os mais variados assuntos. E se for o caso, se inscrevam no canal.